minutos, mais um destaque chegando, tamo junto até às 10 da manhã, Jornal da Bandeirantes, gente, aqui pela Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota, ouvinte da Rádio Thaís. Bandeirantes, bom dia. Com o adiamento da viagem do presidente Lula à China, aquelas pautas que tinham ficado para depois da viagem com a China voltam à urgência normal do país. O fato é que o governo federal estava usando a viagem para a China, que ia ocupar mais de uma semana, e concentrar as atenções para o que seria definido por lá, para ganhar um pouco mais de tempo em relação à definição da nova regra fiscal. Aquilo foi apresentado no final da semana passada pelo ministro Fernando Haddad, ao presidente Lula e aos ministros que fazem parte ali do coração do governo, planejamento, Casa Civil, enfim. Mas ficou por isso. Algo aconteceu ali. O que aconteceu? Não se encontrou maturidade suficiente na proposta? Faltou negociar com o Congresso? O presidente Lula ficou preocupado com a reação do PT em relação àquilo que seria proposto? Tem muitas possibilidades e várias apostas sendo feitas nesse momento. A questão é que, até agora, nós não temos uma pista clara oficial de qual vai ser a regra fiscal adotada pelo governo. A viagem para a China seria ótima para isso, porque se ganha tempo, se ganha a possibilidade, inclusive, de fazer aquilo que todo governo faz, que é ir jogando balões de ensaio para ver qual deles pega menos mal, qual agrada mais, quais são as consequências, e haveria um tempo hábil para amadurecer um pouco mais essa discussão. Com a pneumonia contraída pelo presidente Lula e o adiamento dessa viagem para uma data incerta até agora, o assunto volta. E por que ele volta? Porque, basicamente, ele é o principal assunto econômico do governo nesse começo de gestão. É dessa regra que vai sair claramente para a sociedade qual é o posicionamento econômico do governo Lula III. Como o governo Lula III vê a economia, vê o mercado, vê a questão dos juros, vê a questão de gastos. São ali as regras básicas que vão ter que ser seguidas depois de uma tramitação e aprovação no Congresso, que, claro, vai deixar sua marca também no projeto. Não é uma coisa fácil. A gente está falando de um projeto que é fundamental, que ainda não está 100% fechado e que vai passar por modificações no Congresso Nacional, e é assim que tem que ser. Bem, enquanto isso, a gente segue aqui nessa incerteza. Primeiro, em relação a qual vai ser o comportamento do Banco Central a partir de agora, já que a regra fiscal poderia ter sido apresentada antes da última reunião do Copom, não foi, e jogou-se a decisão mais para frente também. Na última reunião, o Banco Central foi bem conservador, mantendo a taxa básica de juros em 13,75% ao ano e indicando que, se for necessário, voltará à política de alta de juros que foi adotada durante basicamente todo o ano passado. Outra questão, inflação continua em alta nos Estados Unidos, na Europa. O Banco Central dos Estados Unidos, na semana passada, aumentou a taxa de juros, sinalizando que a questão da inflação pós-pandemia não está controlada ainda no mundo inteiro, e é claro que esse fator tem que ser levado em conta também pelo Banco Central. Olha, numa leitura política, o governo Lula estava pressionando o Banco Central a baixar os juros, porque com juros menos altos, a gente não pode falar mais baixos, para esse patamar de juros que a gente tem hoje no Brasil, o juro real mais alto do mundo. Para esse patamar que a gente tem hoje, não dá para falar em juros baixos, mas juros menos altos. O governo federal pressionava o Banco Central para baixar um pouco a taxa. Dessa forma, o cálculo da nova regra fiscal levaria em conta uma taxa menor. E a regra fiscal depende muito, é claro, de quanto o governo central paga de juros sobre a própria dívida. É essa a questão central, é esse o incômodo. Além dos pleitos dos empresários, muitos que batem à porta do governo federal todos os dias dizendo: com essa taxa não dá para fazer nada, não dá para planejar, não dá para investir, não dá para fazer o país crescer. Ao mesmo tempo, o Banco Central estava esperando do governo federal que apresentasse a nova regra fiscal para ter um pouco mais de segurança caso decidisse por reduzir a taxa de juros. Nada disso aconteceu, a viagem para a China foi cancelada e o assunto volta ali como um abacaxi no colo do governo federal, daqueles que estão ali machucando, sabe? Aquele espinhinho do abacaxi que de vez em quando causa incômodo, é isso que está acontecendo agora. Enquanto tudo isso acontece, a gente tem a informação de que
Com o juro alto no Brasil, as modalidades de crédito que mais crescem são aquelas justamente mais caras. Como, por exemplo, crédito do rotativo do cartão de crédito. Você não paga a fatura inteira e aí vai rolando a dívida para frente. Esse tipo de crédito, de financiamento, aumentou de janeiro de 2023 em relação a janeiro de 2022, 51%. É aquele crédito que ninguém quer pegar, mas acaba pegando porque é o único disponível. Parcelamento do cartão de crédito subiu 41%. Cheque especial, ainda existe isso, subiu 20% de janeiro deste ano em relação a janeiro do ano passado. São modalidades de crédito que cobram por ano 411%. Quem é que consegue pagar uma dívida que sobe 411% ao ano, que é a taxa média do rotativo do cartão de crédito? Desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum, ninguém está fazendo a sua parte e ainda tanto o governo federal quanto o Banco Central olhando para o seu próprio umbigo, sem lembrar que é o conjunto da obra que conta nessa hora.